A paz do Senhor, povo de Deus. Gente, eu quero compartilhar com vocês uma experiência espiritual que eu tive há algum tempo. Aliás, ela foi sobrenatural, né? Pela forma com que ela aconteceu. Bom, gente, esse jejum, ele veio de um pedido que eu queria fazer ao Senhor há algum tempo e eu já vinha orando. Esse milagre, ele aconteceu na área financeira, tá? Então, eu comecei a orar em prol do meu esposo conseguir um emprego, porque a porta não se abria, a porta era travada. E assim, tinham as bênçãos da provisão. Tinha provisão, tinha maná do céu, o Senhor, ele provia mesmo assim para dentro da nossa casa. Nada faltava, a gente não tinha falta, né? Mas a porta de emprego não se abria, tá? Então esse milagre que foi orado, jejuado, buscado aos pés do Senhor, ele veio na área financeira. Então, meu esposo já fazia algum tempo que ele não trabalhava de carteira assinada, ele trabalhava apenas, vamos dizer que aqui, ali, onde a porta se abria, ele estava trabalhando, tá? Mas não era algo oficial, algo de carteira assinada da forma que ele queria. Ele ainda não era cristão nesse tempo, mas eu já sabia que o Senhor era capaz de fazer milagres, eu já sabia que o Senhor era capaz de fazer infinitamente mais. Quero até citar Efésios aqui para vocês, tá? Efésios 3, do 20 ao 21, que diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Gente, então, meu esposo já fazia algum tempo que não trabalhava e meu sonho era receber o batismo em línguas, tá? Eu já tinha tido uma experiência espiritual, mas eu ainda não falava em línguas. Então eu foquei nisso, eu disse: Senhor, eu quero tanto falar em línguas, é minha vontade, é meu desejo, é meu sonho, tá? Eu tinha como um sonho falar em línguas, eu achava muito lindo, sempre admirei muito. E o batismo em línguas é algo que sempre chama minha atenção e eu sempre acho lindo os dons do Espírito. E eu era recém-convertida nesse tempo e eu estava começando as minhas experiências com o Senhor. Então eu fui e comecei esse jejum. E eu senti dentro de mim de começar um jejum de 12 horas. Eu nunca tinha feito um jejum tão longo, tá, gente? Os meus jejuns eram de 2 horas, porque eu amamentava na época. Tinha meu filhinho, que na época era bebezinho, acho que ele tinha 1 ano, quase 2, por volta dos 2 anos. E eu fiz esse jejum, né? E eu lembro que foi totalmente lançado nos pés do Senhor. Eu fui com sede ao pote, sabe? Eu fiz como a mulher samaritana que foi lá buscar água, tá? Ela não sabia que ela estava indo encontrar com Jesus, ela estava indo buscar água. Mas eu sabia que eu estava indo encontrar com Jesus e eu fui na sede, no pote, tá? Então eu fiz esse jejum e eu disse: Senhor, eu queria tanto o dom de falar em línguas, eu queria falar em línguas, é meu sonho falar em línguas. E nesse jejum eu lembro que eu senti o desejo de fazer um jejum de 12 horas, tá? E eu disse ao Senhor assim, eu disse: Senhor, eu vou fazer esse jejum só à base de água e leite. E eu lembro que eu incluí o leite, tá? Mas não era como se eu fosse ficar tomando leite toda hora que eu sentisse fome, não. Eu lembro que eu falei ao Senhor assim: Senhor, eu só tomo leite caso eu esteja sentindo uma extrema necessidade de tomar, de estar passando mal ou algo do tipo, por conta que eu nunca tinha feito um jejum tão longo. Mas os meus jejuns, né, como eu fazia só apenas de 2 horas, por aí, por conta da amamentação do meu filho. Hoje eu tenho uma bebê e também faço jejuns, mas sempre com cautela por conta da amamentação, né? E eu lembro que eu fiz o jejum de 12 horas, iniciei, falei ao Senhor que eu queria falar em línguas, eu pedi a Ele com todo fervor para falar em línguas. E depois eu lembro que eu falei assim: Senhor, eu queria que o Senhor abrisse uma porta de emprego para o meu esposo, porque faz algum tempo que ele queria trabalhar de carteira assinada e a porta não se abre. E eu queria pedir ao Senhor que abrisse uma porta de emprego de carteira assinada. E não só que abrisse, mas que ele passasse muito tempo lá, o tempo que fosse necessário, o tempo que ele quisesse. Enfim, que o Senhor abrisse uma porta de emprego, que ele trabalhasse, que essa porta abençoasse a minha casa e que ele passasse muito tempo lá. Tá. Passado algum tempo, ele tinha feito uma entrevista de emprego e nem era para ele ficar, se não fosse a mão de Deus, né?
Ele tinha feito essa entrevista de emprego, mas foi algo que ele fez. Ficaram de dar resposta na segunda-feira, não ligaram mais. E depois ele foi saber internamente que é por conta que tinha sido escolhido outra pessoa, né, para trabalhar nessa área. E ele não tinha sido escolhido. Mas a pessoa desistiu da vaga e ele foi chamado depois do jejum, depois que eu fiz o jejum, tá? Então, depois que eu fiz o jejum, passado alguns dias, a pessoa ficou no cargo. Depois a pessoa disse que não ia dar certo ficar no cargo, tá? E ele foi escolhido, ele foi chamado para trabalhar. Então, ele tá lá trabalhando até hoje. Ele tá trabalhando, eu acho que faz 1 ano e 5 meses, 6 meses, quase 1 ano e 5 meses, quase 1 ano e 6 meses. Faz algum tempo. Então, irmãos, é algo que eu queria compartilhar com vocês, que vale a pena orar, vale a pena jejuar, vale a pena se consagrar ao Senhor, vale a pena pedir ao Senhor, tá? Você é atendido, você é respondido. E foi uma experiência muito linda, eu recém-convertida e tendo minhas experiências espirituais de algo que eu pedi a Deus e que Ele estava respondendo. E até hoje eu guardo essa experiência comigo, porque ela foi atendida, ela foi respondida. E sobre o falar em línguas eu também recebi. O falar em línguas eu acho que veio primeiro do que a porta de emprego. Eu acho que sim, eu acredito que sim. Eu não lembro bem, mas eu lembro que eu recebi o falar em línguas e foi uma bênção. Se esse vídeo te edificou, abençoou a sua vida, se inscreva, deixa o like, comenta a sua experiência com Deus, tá? E que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Amém.